Agradecemos a participação dos painelistas, do conselheiro César Miola como mediador. E para proferir a última palestra deste evento, convidamos o Dr. Salomão Ribas Júnior, conselheiro emérito deste Tribunal de Contas de Santa Catarina, que apresentará o tema Participação do Cidadão no Controle Externo. Dr. Salomão é graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha. Foi secretário de Estado da Educação, secretário de Estado da Casa Civil, secretário da Saúde e Promoção Social, secretário de Imprensa e secretário de Estado da Cultura, Esporte e Turismo. Foi deputado estadual e, na Assembleia Estadual Constituinte de 1989, presidiu a Comissão de Sistematização, tendo recebido o troféu Imprensa como o melhor parlamentar estadual. Em 1990, foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas. Foi presidente do Instituto Rui Barbosa e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. É membro fundador e foi vice-presidente estadual do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, IDASC. Foi presidente do TCE no biênio 95-96, de 99 a 2004 e de 2013 a 2014. Atualmente é presidente da Academia Catarinense de Letras. Com a palavra, Dr. Salomão. Senhoras e senhores, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui para rever velhos amigos, como o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio, como outros conselheiros que aqui estão, e eu saúdo a todos na pessoa do Sebastião, para não me alongar na parte invocativa desta fala, para fazê-la breve, tão breve quanto possível. Eu não tenho palestrado muito, até porque em julho completei já o 3º aniversário de inatividade. E a gente vai, queira ou não, se afastando dessas atividades. O falar ou palestrar é uma coisa curiosa. Pela minha experiência pessoal, eu comecei, como todo mundo, sendo instado, estimulado a falar na família, na escola, depois obrigado a falar na escola. Depois de um determinado momento, você começa a pedir a palavra. Não é? E eu, pessoalmente, tive até uma boa parte da minha vida que me pagaram para falar, meus velhos tempos de radialista. Aí depois você vira palestrante e, quando é convidado para uma palestra, alguém diz, muito bom. O tempo passa, falo no seu nome e alguém diz, é bom. O tempo passa e alguém já diz, olha, tem outras pessoas aí, tem gente mais moça aí que poderia ser convidada. O tempo vai passando, vai passando. E quando alguém lembra, vamos convidar fulano de tal, ele diz, não, mas ele já não se aposentou. E depois você vai entrando na região perigosa em que eu já estou. Vamos convidar fulano de tal. Ele ainda vive? A última alternativa é a pior de todas. Né? Não soubeste? Já faleceu. Então eu já estou quase nessa etapa. Então eu acolho qualquer convite com sofreguidão, porque eles são raros. Mesmo porque a gente começa nesses painéis fazendo palestra de abertura, com aquela solenidade. Principalmente eu, que fui presidente da Atricom e do IRB, palestra de abertura. Você já vai para a palestra do meio do evento, dali você passa a ser debatedor, não é? Depois de debatedor, você já é convidado para presidir mesa, Miola, que já é para ficar quieto, só conduzir os debates. E daquela palestra de abertura você vai para a palestra de encerramento,
Quer dizer, daqui para ser convidado só para o coquetel de encerramento é um passo extremamente rápido. Mas eu até conversava com alguns servidores desta casa, como o Elinho, que aqui está, a Bartira, a Karel, tentando recapitular alguma coisa dos eventos de 2013, do que eu disse nesse tribunal. E, como eu falo por último, o César Miola já me bateu a carteira, puxando o assunto da PEC 37, que só foi rejeitada graças aos 20 centavos que ficaram sendo discutidos no aumento das passagens, o que é uma grande verdade. Mas eles me ajudaram a recuperar essa questão para tentar ilustrar um pouco esta participação cidadã no controle externo, tema a que me propus para encerrar esse brilhante evento. Eu não creio que possa acrescentar nada de novo ao que já se discutiu aqui, ao que já ouvimos aqui pelas palestras envolvendo as questões de corregedoria e ouvidoria. Mas, para falar da participação cidadã, nada como passar os olhos sobre, afinal de contas, como é que o cidadão participa do processo de poder, do processo de participação no governo e no poder. Claro que, historicamente, nós viemos evoluindo. Começamos apenas com a participação do voto. Participa votando. Mas depois verificamos que só votar não basta. É preciso que haja um estímulo mais, uma sedução a mais, como lembrou aqui o Miola, para que o cidadão participe. E isto veio através da consagração do direito de petição, que o direito constitucional e administrativo e a jurisprudência brasileira construíram ao longo do tempo. Todo cidadão tem o direito de peticionar. Mas o direito de petição não traz junto o direito de resposta. A jurisprudência construiu uma outra questão. Além de estabelecer a sindicabilidade ampla dos atos administrativos, ela estabeleceu a obrigação da motivação na resposta, ou no ato praticado. Então, ninguém pode mandar arquivar um documento simplesmente escrevendo arquive-se. É preciso que esse arquivamento tenha uma motivação, o que garante, de uma certa forma, o direito de resposta ao cidadão, que pode ser resposta nenhuma, mas você terá que dizer sempre por que essa resposta é nenhuma. Depois nós inventamos o apelo ao judiciário, e aí começa um problema sério, que é a questão da chamada judicialização das questões administrativas. E o judiciário avança cada vez mais. Até mesmo o chamado poder discricionário do administrador, que era amplo, geral e irrestrito, ele começa a ser restringido pelas sucessivas decisões judiciais, dentro do princípio da sindicabilidade, invadindo ou diminuindo a área de abrangência, de influência do chamado poder discricionário. Tudo a pretexto da valorização da participação cidadã. Mas o que nós vemos é uma outra participação constitucional e legal no processo de fiscalização e não necessariamente a participação popular. Mas, na ideia da judicialização, nós viemos, então, com a ação popular. A ação popular veio para assegurar essa participação do cidadão, podendo questionar ilegalidades ou excessos ou exageros cometidos pela burocracia dentro daqueles prazos. Fizeram mau uso desse instrumento em muitas oportunidades. A ação popular legítima, motivada pela confiança, pelo espírito público, e a ação popular interesseira, voltada até para aquela hipótese de um acordo, etc., o que a própria jurisprudência veio a minimizar
obrigando o Ministério Público a assumir a ação popular no caso de desistência dos seus autores, havendo dano ao erário a ser considerado. Mas vejam que isso não foi suficiente. E aí a ideia da participação popular veio crescendo, até que, na ampla discussão que fizemos sobre a realidade brasileira em 1988, o cidadão entrou, de uma certa forma, de beirada no processo de fiscalização dos atos da administração pública. Por que eu digo que ele entrou de beirada? Porque o artigo 74, parágrafo 2º da Constituição Federal trata do controle interno, não do controle externo. Ele disciplina o controle interno, obriga a sua organização, diz quais são as suas competências, cria quase que uma subfunção. A subfunção controle tem a subfunção controle interno constitucional. E estabeleceu também uma responsabilidade ao dizer no parágrafo 1º que o responsável pelo controle interno obriga-se a dar conhecimento ao órgão de controle externo, sob pena de responsabilidade solidária de qualquer irregularidade que tenha conhecimento. Eu não conheço nenhum caso de responsabilização de controle interno até hoje. Pode ser que existam pelo Brasil afora, mas não tem aquela presença. Normalmente nós ficamos fiscalizando o dirigente maior da organização, julgamos as contas, Supremo Tribunal Federal, de vez em quando, golpeando equivocadamente os tribunais de contas, ministro Gilmar Mendes, com a sua sabedoria germânica, trucidou um pedaço do controle externo exercido pelos tribunais de contas sobre os prefeitos, que são, ao mesmo tempo, gestores das contas, ordenadores de despesa, tirando isso da competência dos tribunais de contas, que devem apenas encaminhar o assunto para, como parecer, para a apreciação do Poder Legislativo Municipal. Um equívoco fantástico. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, muito endeusado nessa judicialização das coisas do Brasil, comete erros fantásticos. Outro erro enorme cometido, que agora estamos discutindo na reforma política ou reforma eleitoral, foi a questão da cláusula de barreira. O Congresso Nacional chegou, o meu caro Sebastião Elvésio, a aprovar a cláusula de barreira para evitar a multiplicação desses partidos de aluguel. Quem é que impediu a sua vigência? O Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela inconstitucionalidade da cláusula de barreira aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o Supremo é muito bom, ficou muito famoso com a presteza com que julgou o mensalão, mas não é perfeito nas suas decisões. Eu aí que teria mais uma série de outros equívocos cometidos pela Suprema Corte, mas vamos deixar por aí para não perder o foco do encerramento desse evento, e até porque o horário me obriga a ser breve, porque senão nem para o coquetel de encerramento me convidam da próxima vez. Mas dentro da ideia, no parágrafo 2º desse artigo 74, que trata do controle interno, o cidadão entrou. Qualquer cidadão, partido político, associação, tem legitimidade para denunciar perante o Tribunal de Contas qualquer irregularidade de que tenha conhecimento. Então veja que o cidadão entrou assim, de repente, na última hora, bota um parágrafo aí, que entrou de uma maneira tecnicamente incorreta, mas está na Constituição. Com base nisso, legitimou-se o cidadão. Ele não precisa propor uma ação popular, ele pode simplesmente encaminhar essa denúncia. Mas nós, tribunais de contas, não recebemos esse encargo assim com muita vontade. Então, senão, precisa ter um indício de prova.
razoavelmente convincente, que foi uma regra que o TCU pegou na sua lei orgânica e nós todos copiamos. Indício de prova. Já começamos a estabelecer uma limitação. Isso, com o tempo, foi sendo, de uma certa forma, eliminado, mas ainda nós recebemos com... E é bom até que tenhamos essas cautelas. Mas por que eu escolhi esse tema para encerramento? Eu tive a oportunidade, agora no mês de maio, de participar de uma banca examinadora de uma tese de doutorado na Universidade de Salamanca, por onde sou doutor e por isso fui convidado para integrar a banca que apreciou a tese de doutorado de uma controladora chilena que escolheu, ela trabalha na controladoria do Chile, escolheu o tema El contrato social en la prevención de las malas prácticas administrativas y la corrupción, especial atención a la participación ciudadana. Doña Nancy Barra Gallardo. E ali me despertou a atenção, porque ela fez um exame de boa parte da América Latina, não apenas do Chile, onde vive, e fez do Brasil também, que ela verifica, por exemplo, um aumento geral pelo mundo afora, especialmente na América Latina, do nível de desconfiança do cidadão nas autoridades e nas instituições. Este é um outro grande problema, a desconfiança nas instituições. Vejam que a internet, e não resisto à tentação de lembrar Humberto Eco, né? Deu voz aos imbecis de todo gênero. Aquele cidadão que antes só falava bobagem na mesa do bar, até que alguém mandasse ele calar a boca, agora ele, na internet, nas redes sociais, ele diz o que bem entende, sem nenhum compromisso com a comprovação, a discussão, o contraditório, e passa, às vezes, alguma coisa que é uma tremenda besteira a ser uma verdade. Sem falar nas reputações que acabam sendo, se não destruídas, bem chamuscadas pelas redes sociais. Mas elas existem e pode ser que estejam operando mal. Um dia vão operar bem. Até porque a própria imprensa trabalha, nesse momento, num limite complicado entre aproveitar o que dizem as redes sociais e não aproveitar, exercer o seu papel, porque há uma técnica para transmitir, para construir uma informação, que é a apuração do fato, a verificação do contexto, o estabelecimento do contraditório, o que, quem, onde, como, que são técnicas de preparar a informação do que se chama jornalismo. A rede social não tem nada disso. Quer dizer, a diferença entre boato e fato simplesmente não tem a menor importância. Se o assunto é gozado, é engraçado, não é? Vai para a rede social sem nenhuma outra preocupação com a sindicância deste fato, como recomenda a técnica jornalística. Mas o fato é que elas existem. Mas nós estamos aqui permitindo, se não agirmos a tempo e a hora, que marchemos sempre para a última instância do combate à corrupção, à má administração, ao desperdício, que é o direito penal, que é o apelo ao judiciário. Veja que, curiosamente, se eu, aposentado, tenho pouco o que fazer, leio muito jornal, presto muita atenção no noticiário, nós, tribunais de contas, não fizemos a curva ainda. E o Ministério Público está na reta de chegada sempre. Vocês haverão de me dizer, não, mas é porque eles forçam o protagonismo, etc, etc. É possível. Mas é que o cidadão está vendo eficiência e eficácia no apelo ao judiciário que o Ministério Público pode fazer. Nós, para fazermos esse apelo ao judiciário,
nós temos que passar pelo Ministério Público, representando as irregularidades e ilegalidades que, eventualmente, encontremos nas auditorias que realizamos. Não temos competência constitucional e legal para apelarmos diretamente. Mas esse protagonismo do judiciário é que me preocupa, porque o Tribunal de Contas está desaparecendo na mídia. Eu vi aqui dados interessantes das demandas apresentadas, inclusive em relação ao nosso próprio tribunal e a outros tribunais, o que me anima a considerar que não estamos assim tão à margem da opinião pública, à margem da confiança popular na possibilidade de servirmos como instrumento de fiscalização e de controle provocado pela participação cidadã. Acredito muito na educação e na chamada prevenção. No âmbito legislativo no Brasil, dentro daquela ideia da participação cidadã, depois da Constituição de 88, nós tivemos um outro momento alto, em que houve uma grande provocação, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu era, à época, vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, presidido depois do João Feder pelo conselheiro Antônio Roque Cittadini, ainda em atividade em São Paulo. E participamos da discussão da elaboração, mas nós estávamos mais preocupados corporativamente com o estabelecimento do limite de gastos com o pessoal, porque ficamos, nós, tribunais de contas, numa situação muito incômoda, apertados num percentual dado ao Legislativo e Tribunal de Contas, considerando a potência política do Legislativo em relação à nossa, de Tribunal de Contas. Mas esta lei que definiu claramente o que era transparência, porque até então todo mundo falava em transparência, mas nós não tínhamos um contorno legal do que fosse transparência. E a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe isso, dizendo que a transparência se obtém através como? Dos relatórios, das reuniões de debate, e definindo isso. E por algum tempo nós tentamos estimular, mas hoje, convenhamos, ninguém mais faz reunião em município nenhum. Os relatórios são sempre formais, quer dizer, ela não atingiu o que gostaríamos. E nós mesmos começamos, nós, tribunais de contas, não digo a pagar a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a contribuir para um certo esmaecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu me lembro que em São Paulo houve uma primeira discussão para estabelecer uma interpretação do dispositivo do que vale e do que não vale como despesa de pessoal. Então, vamos tirar fora os aposentados, isso no começo da discussão. A proposta veio do Rio Grande do Sul. E o presidente do tribunal, à época, defendeu. E nós fomos muito contra, absolutamente, isto é inviável, onde já se viu, não podemos fazer essa interpretação em aposentados e pensionistas. Mas eis que o presidente do tribunal naquela época, eis que me diz o seguinte, olha, eu vou fazer isso lá no Rio Grande e te digo, isso ele me disse reservadamente, vai ser, com aquela expressão gauchesca, vai ser um rastilho de pólvora por esse Brasil lá fora. Foi um rastilho de pólvora. Eu resisti aqui até quando pude, conversando num dado momento com o então presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ele me dizia assim, pois é, tinha aquele absurdo lá do Rio Grande do Sul, mas eu vou aplicar aqui também. Eu disse, eu também estou tentado a fazer a mesma coisa. Então, a gente foi dando algumas contribuições para que a lei fosse perdendo. Ela ainda resiste, mas a União nunca cumpriu. Isso também serviu de desculpa para os Estados não cumprirem. Mas há ali um sentido de participação popular muito importante, que é o de ter o direito de discutir o orçamento. Nas ruas, em 2013, e foi isso que eu tentei recuperar com o apoio desses zelosos funcionários, eu chamava a atenção porque, no primeiro momento, em junho de 2013,
ninguém tinha muito ideia de, afinal de contas, os que foram à rua estavam a favor de quê ou contra o quê. Porque as pessoas vão à rua por quê? Chamava eu a atenção em 2013. Elas vão à rua pelo luto, são comuns os grandes enterros de celebridades, de homem público famoso, etc. Elas vão à rua nas comemorações, pelo júbilo, comemorações de vitórias esportivas. Então o povo vai às ruas, ou vão para protestar. Para apoiar é mais difícil. Eles vão para protestar. Para apoiar alguma coisa é um pouco mais difícil, mas também pode ser que o povo vá. Então, afinal de contas, por que é que foram às ruas em 2013, quando ninguém não tinha nenhuma liderança, não tinha nenhum movimento claramente definido? Então, falou-se muito nos 20 centavos de aumento para o movimento Passe Livre, que depois fez um cartazete que circulou pelas redes sociais dizendo simplesmente o seguinte: não é pelos 20 centavos. Mas então era por quê? Excesso de gastos na Copa do Mundo também foi um motivo que... Mas a verdade é que não tínhamos um motivo muito claro, mas era contra tudo e contra todos. E eu chamei a atenção, disse, olha, fundamentalmente o que eles estão discutindo, no caso do preço da passagem de ônibus, é o controle que os tribunais de contas têm que fazer sobre as concessões. O nosso não fazia naquela época. As concessões não estão sendo sindicadas para ver se as empresas transportadoras estão cumprindo aquilo que contrataram com o município, com o Estado, com a União, na questão da fixação do preço das passagens. Então, é um problema nosso. Também estão protestando contra a nossa ação. Outro protesto. Estão reclamando de gastos excessivos da Copa do Mundo. Isso é orçamento. É fiscalização de execução orçamentária. Isso é problema nosso. Não vamos ficar apontando o dedo. Não, isso é contra o Congresso, isso é contra o Judiciário, pela lentidão, é um defeito do Judiciário. Não. Isso é contra nós também. É possível que tenhamos melhorado alguma coisa, porque estou falando aí de 4 anos. O Brasil agora está com outro tipo de problema em discussão. Eu não vou falar em crise, porque crise é uma coisa muito difícil de você definir. Afinal, o que é uma crise? Ela tem só o sentido de decadência, de queda, de degradação? Ou ela tem o sentido de momento decisivo de resolução? Na medicina, para puxar o exemplo clássico, porque em sociologia falamos em corpo social, lá que falar em corpo humano, crise é aquele momento em que uma doença ou vai para a cura ou vai para a deterioração. Aí isso chama-se crise, ela pode ir para um lado ou para o outro. No tecido social acontece a mesma coisa, quando há uma crise de natureza ampla, de motivações múltiplas, ela pode ir para melhor ou ir para pior. Chamava eu a atenção em 2013, e torno a repetir hoje, até me baseando na propaganda do governo e nas falas do senhor presidente da República. O Brasil é um país curioso, né? Melhora, está sempre pior. Pode ver, a propaganda governamental, nós estamos melhorando, mas estamos sempre pior. Então, essas questões todas é que devem nos levar a buscar esse aperfeiçoamento da fiscalização e do controle, sem perder de vista que a corregedoria e a ouvidoria são essenciais para essa tarefa. Nasceram por quê? Não tiveram natureza republicana no seu nascimento. Elas vêm dos períodos imperiais, elas vêm do absolutismo. A corregedoria do rei, para cuidar do tesouro, da sua fortuna pessoal. A ouvidoria saiu como subproduto da corregedoria. No direito português, já desde o século XV ou XVI, com as ordenações, ela teve a função de ouvidoria geral do rei. Então, e ela veio vindo. Depois, de uma certa forma, ela ficou reduzida à correição judicial. O judiciário é que ficou preocupado com corregedoria. Nós nem tínhamos essa figura nos tribunais de contas, apesar das semelhanças que temos com a organização do poder judiciário. Mas isso não existia. Eu sou de um tempo em que se criaram as corregedorias e o Tribunal de Contas da União, acho que até hoje não tem. As funções de correição
me parece, ainda são exercidas pelo vice-presidente, não tenho certeza disso, pelo vice-presidente do tribunal. E nós não tínhamos. Isso começou, creio que no Rio Grande do Sul, com muita ação do Vitor Faccioni, naquela época, e depois se espraiou, e dali também surgiram as ouvidorias. Copiando um pouco, porque a corregedoria e a ouvidoria, elas são antigas, elas vêm como instituições públicas do mandante político, quer dizer, do rei ou do presidente da República ou do ditador. Ela surgiu, a ideia da ouvidoria, como representação republicana, ainda na fase absolutista, lá por 1809, nos países escandinavos, com o famoso Ombudsman, que é uma má tradução para fiscal do povo, controlador do povo, ou ouvidoria, ou corregedoria. Isso veio vindo e chegou através do direito anglo-saxônico ao Brasil. Como chegou junto, aí a questão da transparência, chegou junto aqui também a ideia da accountability, que a gente teima em dizer que é uma palavra sem tradução, mas é como a corrupção, a gente não sabe definir, mas quando a gente vê um fato corrupto, a gente tem certeza de que se trata de alguma coisa errada. Então, isso tudo veio vindo e está se construindo. Não chegamos ainda ao final dessa construção. Ainda há um imenso trabalho a ser feito nesta busca de participação popular, participação cidadã, através da ação dos nossos órgãos, e aí o velho educador volta a insistir, através da educação. Nós precisamos nos convencer que precisamos nos mostrar adequadamente, mostrar o que fazemos de forma mais adequada, e às vezes nós nos surpreendemos nos enclausurando, nos fechando em nós mesmos. Eu vou dar um exemplo. Se você telefonar para qualquer Tribunal de Contas do Brasil, para o presidente do tribunal, 90 e tantos % dos casos, a secretária do presidente ou a telefonista vai atender o telefone e dizer: alô, é do gabinete. Ou então ela vai dizer: tribunal, mas isso aí é uma falta de uso do meio com o cidadão para dizer Tribunal de Contas às suas ordens. Fulana de tal, isso é transparência. Falando, pode ver, é um vício de linguagem que nós temos. Então, pode parecer uma coisa assim piegas, mas começa por aí. Nós acabamos achando que somos o centro do mundo. Não somos. Nós somos uma repartição nem sempre bem vista pela opinião pública. E temos que nos mostrar melhor para captarmos aquilo que está em destruição, de acordo com a tese da senhora chilena, autora da tese a que me referi. Quer dizer, o crescimento da desconfiança em relação às autoridades e às instituições públicas. Sem falar que estamos vivendo um momento, para não discutir os aspectos da crise brasileira, porque dizer que ela é política não é, dizer que ela é econômica não é só isso, dizer que ela é social não é só isso. Enfim, nós sabemos que estamos vivendo um momento de extrema dificuldade e não sabemos para onde podemos ir. Temos um Congresso no qual não confiamos e não faz nada para que essa confiança possa ressurgir. A reforma política em andamento, a mim me parece que está preocupada apenas em refazer. Quer dizer, nós vamos tentar aquilo que Einstein fazia, né? Você insistir com uma velha teoria, uma velha fórmula, esperando que com uma experiência diferente, mas com a mesma fórmula, você vai ter um resultado diferente. Não vai. Se não houver uma reforma profunda, não adianta mudar o sistema de financiamento como estão querendo mudar, fundo público com 3,8 bilhões de reais. Isso não vai adiantar nada, nós vamos continuar com a mesma fórmula. Se não fizer uma coisa radical para mudar o sistema, a representatividade, melhorar a participação popular, para que o cidadão se sinta representado
no Congresso Nacional, se não fizer isso com firmeza, essa perfumaria que está se montando na pretensa reforma política no Congresso Nacional vai adiantar muito pouco. Não sei como é que vamos nos resolver no próximo ano, né, que já está aí. Mas o fato é que essas mudanças estão no mundo todo. Peguemos esse espírito de mudança. Você vê que a mudança é tão profunda que até uma instituição milenar, ela teve um episódio fantástico. Eu nunca imaginei que isso conhecia alguma coisa da história, mas que pudesse acontecer no século XXI, a renúncia de um Papa, porque não se sentiu em condições de enfrentar os problemas gravíssimos que a estrutura da Igreja, como organização, estava e está enfrentando. Renunciou ao seu cargo. As instituições estão perdendo lugar para crescer o indivíduo como importância na construção da sociedade. Mas para que ele possa construir, é preciso que nós nos organizemos para tal. Só a gritaria na passeata não resolve. É preciso que isso tenha uma canalização. Eu costumo dizer que as câmaras de vereadores dos municípios, elas serão tão ou mais importantes na medida em que elas organizarem o debate político. Porque a discussão na mesa do bar, na barbearia, no clube, na família, na rua, ela é importante, ela deve existir, mas ela não se organiza, ela não produz resultado. Pode aumentar a insatisfação, mas ela não produz resultado. É preciso que a instituição contribua para a organização e a objetividade dessa participação popular. Mas se isso está assim no mundo todo, né, nós já vivemos outros momentos importantes de insatisfação que acabaram gerando coisa melhor. O Brasil, até de uma certa forma, sempre saiu um pouco melhor das crises anteriores que sofreu. Da queda da Revolução de 30, que mudou muito o sistema patrimonialista, da queda de Vargas, do suicídio de Vargas, do drama, do luto. O Brasil melhorou um pouco, fizemos uma experiência parlamentarista forçada pelos militares, não deu certo. Caem os civis do poder, assumem os militares. O Brasil vai andando, caem os militares. Não caíram, né? Saíram os militares. Já conseguimos o impeachment de 2 presidentes da República nesse período curtíssimo de experiência democrática, mas estamos navegando. Eu tenho muita confiança no trabalho de todos e de cada um dos que aqui estão. E fico muito grato por terem permanecido tantos. Veja que não mais do que 10 levantaram e foram embora, os outros permaneceram. Talvez até por mera caridade com o velhinho que está aqui falando. Mas eu fico muito sensibilizado e muito grato. Tenho muita confiança no Instituto Rui Barbosa, na Atricom. O Instituto Rui Barbosa continua esses eventos nacionais com discussões regionais de temas nacionais e que permitiram a participação de tantos aqui, são muito importantes, porque se você faz um evento só nacional, não é tão produtivo quanto esses de caráter regional que a nova orientação do Rui Barbosa vem fazendo. A Tricom vem realizando um grande trabalho, seu presidente, na defesa de mudanças no processo de convocação de conselheiros e auditores. É uma proposta a discutir, não sei se é a ideal, e insistindo na Lei Nacional de Processo. Para encerrar, eu digo o seguinte: eu sou defensor da federação, não gosto dessa centralização excessiva da legislação brasileira, mas enquanto ela existir, enquanto as nossas leis forem nacionais, como os códigos todos, como o Código Civil, o Código de Trânsito, o Código Penal, o Código Comercial, enfim, forem todos de caráter nacional, não há como não haver uma legislação de caráter nacional para os sistemas de controle externo. Então, uma lei processual, mesmo tendo que alterar a Constituição para estabelecer essa competência para a União, ela é necessária.
O que não é um paradoxo. Eu continuo achando que o ideal é uma revisão desse pacto federativo ou dessa imposição federativa brasileira para melhorar a competência e a autonomia das unidades membros. Mas, enquanto isso não acontecer, nós temos que trabalhar, porque um dos problemas mais sérios que nós temos é a falta de uniformidade nas nossas decisões, a uniformização da nossa jurisprudência. Mas, sem uma legislação nacional, é muito difícil a gente perseguir isso. E eu fico com pena quando há uma cópia do TCU. O TCU decidiu assim, vamos tudo para esse lado. Isso é ruim. É melhor a gente até ir para aquele lado, mas não necessariamente porque o TCU decidiu, senão nós ficamos nos entregando a um sistema centralizado, que não é o que eu desejo, embora ache que a Tricom está no caminho certo, defendendo, entre outras coisas, essas duas teses. Muito obrigado pela atenção, foi muito bom estar aqui com as senhoras e os senhores. Bom, agradecemos, então, as palavras do Dr. Salomão e aproveitamos esse momento, então, para encerrar o nosso evento, em nome do Instituto Rui Barbosa e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, externar os nossos mais sinceros agradecimentos a cada um dos participantes, palestrantes, espectadores, que estiveram conosco nesses últimos 2 dias, discutindo, contribuindo e trabalhando para atingirmos uma melhor qualificação dos serviços públicos prestados ao povo brasileiro. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente tarde e um ótimo final de semana. Antes, o conselheiro César Miola gostaria de dar uma palavrinha. Não se preocupem, não vou retê-los do almoço, apenas que, por delegação do presidente Sebastião Elvésio, quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina pela acolhida aqui, agradecer a todas, a todos por terem nos ouvido, participado deste encontro, que é organizado em todo o Brasil, nas diferentes regiões, pelo Instituto Rui Barbosa, que, como dissemos, é a casa do conhecimento dos tribunais de contas. Vamos transformar, meus caros, a lei, o ordenamento jurídico em ações concretas. Falamos muito aqui em participação da sociedade, em controle social e em transparência. Tirar a lei da transparência do seu conteúdo formal para a materialidade. Fazer das nossas ouvidorias o instrumento pelo qual o cidadão pode participar efetivamente do que acontece no âmbito da administração pública, numa relação dialógica, construtiva, em defesa do interesse da sociedade. Muito obrigado a todos. E, então, por delegação do presidente, declaro encerrado este encontro. Obrigado.